Um garoto confuso tá sentado e afastado de todos os outros alunos da escola. Seu complexo de mundo o faz levantar, pegar seu bisturi, cortar seu colega de turma cometendo um assassinato. Seus instintos interiores estavam ficando cada vez mais fortes. Ele até tenta se conter para sua besta sanguinária não sair. Enquanto ali no canto da sala, Yamada, a garota mais bonita da escola e modelo de revista de beleza, estava com suas amigas. Ele não conseguia se controlar, em sua mente ele até mesmo chamava ela de puta maldita e jurava fazer ela se arrepender por ter desprezado ele daquele jeito. Com um sorriso no rosto, ainda em sua imaginação, ele endeusa a morte da garota. Sua pele bonita ficaria ainda mais linda como um cadáver, e ele revela que todas as noites pensa na mesma coisa. Estar confuso na cabeça ou ter algum complexo de adolescência seria o mais correto de afirmar nesse caso. Só que Ishikawa tem um lugar onde pode ficar em paz. Esse por si só seria a biblioteca da escola. Ao abrir a porta, ele encontrou Yamada, que estava saboreando um bolinho de arroz. Ela até tentou se comunicar com ele, mas sua boca estava cheia demais para terminar qualquer frase. Ishikawa não entendeu uma palavra sequer. Ela ficou aliviada ao ser respondida positivamente, não sabemos porquê. Ishikawa prontamente vai para trás da estante para observá-la, se perguntando do porquê ela tá lá. Ao ficar abismado com um saco de batatas grande que ela puxou, mesmo depois de comer no intervalo, ele se espanta que ela age mais como uma gorila. E certamente ele não entendeu nada, pois ele sempre endeusou ela, por isso não fazia ideia de que ela poderia agir tão comumente assim. E essa é a história de um garoto emo boy que faz a garota se apaixonar por ele. Oi, eu sou o Gojo e se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 5 mil inscritos, fechou? Bora aí pro vídeo. Nessa história esquisita, Yamada ainda estava lá na biblioteca, escrevendo um post pra um trabalho que eles teriam que fazer em um grupo da sua sala. Ela já é totalmente descuidada e fazendo um post enquanto comia, fazendo a tarefa totalmente despreocupada de sujar sua cartolina. Quando ela precisou de ajuda, Ishikawa chegou pra lhe oferecer o seu estilete e foi envergonhado, pois achou que ela suspeitaria de algo. A amiga de Yamada briga com ela por estar em um pacote gigante de batata, e ela até voltou alguns metros e parecia estar oferecendo o que sobrou pro seu amigo da turma. Só que não era bem o que ele achava, ela estava apenas escravizando ele mesmo. Mas Ishikawa não reclamou e até mesmo abraçou o pacote, e se isso fosse visto, ele facilmente se passaria como um stalker. No outro dia, Ishikawa chega na sua sala e seu estilete está em sua mesa. Ele ainda estava quente e os pensamentos sujos do garoto vieram a florescer quando ele percebeu que Yamada fazia ideia de onde ele sentava. As amigas de Yamada chamaram seu pôster de bagunça e substituíram dela por um novo que outro integrante fez. Ishikawa, claro que ficou irritado, pois ela teria se esforçado na sua frente para fazer aquele post. E ele odiou o fato das outras garotas trocarem o pôster de Yamada. Porém, aquela garota não se importava muito, pra ser sincero, e aceitou que teria seu pôster trocado por outro posteriormente. Então Ishikawa aceitou a situação, né? Sem ficar ainda mais bravo. Na apresentação, Ishikawa achava tudo chato. Igualmente, Yamada estava lá de pé, sem vida nenhuma nos olhos. Já na sua vez, ele estava muito envergonhado, e Yamada até parecia não querer assistir, mas estava apenas com calor e algumas lágrimas nos olhos. Todos eles de repente olham para a janela por algo que aconteceu fora da sala, e com medo da possibilidade dos outros a ver chorando, Ishikawa rasga sua cartolina de uma maneira muito bizarra. Só que as coisas não eram como ele imaginava, e ela não estava chorando. Na troca de aulas, Yamada sentava no colo dessa melhor amiga, Kobayashi, enquanto os outros garotos da turma imaginavam coisas obscenas das duas. Certamente ele estava aí sentados em lugares trocados e isso era meio estranho. Até que um garoto chamado Kanzaki elogiou Hara-san, que era uma das mais fortinhas da turma, e disse que ela sim é ser tipo, você tem que estar me entendendo, né? No intervalo, Yamada encontrava essa menina aí, ó, a Hara-san, na livraria, e elas estavam conversando sobre as coisas que gostam de comer. Ela sinceramente comia o que queria, na hora que quisesse, e admite isso pra Yamada, que elogia e também fazia isso. Mas Hara afirma que foi assim que ela acabou engordando demais, e se sente mal por isso. Kanzaki chega na sala, interrompendo a conversa das duas garotas, e Ishikawa que estava bisbilhotando toda a situação. Ele queria conversar com a Hara, sinceramente os dois ficaram muito fofinhos juntos. Entretanto, Yamada, com sua falta de tato, disse que era estranho ver eles dois juntos, desconversando a situação toda, dizendo que fibra é bom pra quem tá de dieta. Kanzaki, surpreso, diz que as garotas cheinhas são as melhores e começa a soltar uns papinhos aí bem pervertidos. Ele deixou bem na cara que tava afim da Hara. Ishikawa, que não se aguentava de tanta emoção atrás das estantes, deixou o livro cair sem querer. O barulho interrompeu a conversa, é claro, mas logo Yamada percebeu que era Ishikawa que tava lá atrás. Afinal, eles sempre estavam lá juntos, e tanto Ishikawa quanto Yamada começaram a imitar gatos pra distrair o que aconteceu. De certa forma, até ajuda os dois a descontrair e conversar um pouco mais fácil. Enquanto os dois saíam da sala ali pra conversar, né? Aquele papinho a dois. E Yamada achou que fez um bom trabalho, enquanto Ishikawa pensa que ela só atrapalhou. Um fato verídico é que todos nós aqui, né? Eu, você,
gostamos de sair, e Ishikawa também não era diferente de nós. Apesar do seu estranho estilo dark das trevas trevoso, ele curtia sair pra pegar um ar. Na loja de revistas, ele olha pra revista onde Yamada está estampada. Pra sua surpresa, Yamada chega de repente na loja e começa a agir minimamente estranha. Ela passa no meio dos clientes pra tentar ser reconhecida, coloca sua revista em cima das outras e até mesmo se prepara pra dar autógrafos. O que ela não esperava era que ninguém ligaria, pelo menos não na luz do dia, né? Ishikawa acabou comprando a revista onde Yamada estava fotografada e à noite visualizava todas as suas fotos com um brilho no olhar. Deitado em sua cama, ele lembrava do dia que conheceu Yamada e ficou sabendo que estaria na mesma sala daquela linda modelo tão famosinha. Na manhã seguinte, enquanto andava de bicicleta, ele tava com umas olheiras enormes e reclamava de não ter dormido nada na noite anterior. Você pode imaginar, né? Ishikawa então se deparou com Yamada, que tava andando com um garoto estranho, que tava com certeza dando em cima dela. Os dois caminhavam juntos, mas Yamada não parecia ter interesse algum em conversar com o garoto. No entanto, para a tristeza de Ishikawa, ele tocou em um assunto que ela gostava. Dando continuidade aos fatos, o garoto praticamente obrigou Yamada a passar seu número, o que deixou Ishikawa muito irritado. Sua única ação tomada foi jogar sua bicicleta pela rua, que passou direto pelos dois e foi parar diretamente no rio. Yamada questionou por que sua bicicleta parecia um pássaro, e ele disse que apertou o acelerador ao invés do freio, o que fez a garota chorar de rir e dizer o quão engraçado ele era, em uma cena muito fofa. Mas deixando essa parte de lado, e mais uma vez aí, que Otaru Ishikawa se encontrava em seus delírios particulares na biblioteca. Com toda certeza, ele era ainda mais doidinho. Em sua mente, ele proclamava Yamada como uma vítima e dizia pra si mesmo que queria muito cancelar o CPF da garota. Ishikawa estava observando ela realizar um experimento diferente do de costume. Yamada estava preparando um doce que precisaria de água. Desesperadamente, ela procurou algum lugar e escondeu seu doce enquanto ia buscar água para o seu preparo. Yamada chega com pouca água em um recipiente de plástico, tudo porque ela correu e estava sendo tão estabanada que derramou toda a água pelo caminho. A sua pressa estava muito aparente e ela disse até que limparia a água depois, só que restavam apenas 3 minutos para o intervalo acabar. E Ishikawa não achava a tentativa de pegar água válida, por isso ele resolveu agir e buscar um copo de experimento na sala de economia doméstica. Ele claramente não queria dar o braço a torcer e dizer que estava fazendo aquilo pela garota, mas enquanto corria e chegou desesperado para dar o copo a ela, viu que a Yamada teve uma ideia ainda melhor e levou o doce até a torneira. É claro que ela notou o copo na mão dele, o que deixou ele envergonhado, então ele resolveu fingir que estava com sede. Dando a volta por cima, ela chamou ele de refinado e enquanto Ishikawa estava sendo um pouco tsundere, ela resolveu dar um pouco mais do seu amado doce para ele. Gritando mentalmente que ficou muito feliz, ele resolveu comer o doce aí enquanto a aula se inicia novamente. Na sala, Yamada tava com muito calor, porém agia bem estabanada, batendo sua própria cartolina na sua cara. E por isso a melhor amiga, Kobayashi, a salvadora de tudo, resolveu dar uma ajuda pra ela, pois seu emprego de bordeiro tava em jogo ali. As garotas se abanavam e fizeram uma espécie de gincana pra se soprar do calor, o que foi péssimo pra Kobayashi, que tava sendo batida a cada minuto. Ishikawa, observando de longe, cria uma teoria que Yamada havia percebido suas intenções assassinas, podendo assim querer revidar de alguma forma. Os garotos pervertidos atrás começaram a falar umas coisas ali da roupa de baixo da Yamada e até mesmo fazendo alguns movimentos assim no peito do gordinho. Eles resolveram ir conversar com Yamada e sua turminha, porém ele é interrompido por Ishikawa, que agiu de uma forma muito suspeita. Ishikawa ainda sai para observar Yamada e as outras. A melhor amiga de Yamada, Kobayashi, na cabeça de Ishikawa sempre era chamada de namorado da Yamada. Seu, entre aspas, namorado, teria uma vida muito difícil, pois sempre fazia uns favores e enquanto a carregava nem reclamava do seu peso. Yamada, pelo contrário, não age de maneira ruim ou trata sua amiga com desprezo. Ao contrário, ela sempre oferece as coisas também, como por exemplo, carregá-la em suas costas. Ela recusa por ser vergonhoso, enquanto Ishikawa pensa que até mesmo seu namorado iria junto a ela na biblioteca. Yamada basicamente sempre estava sozinha, e Ishikawa acha que ela não deve ter percebido o seu plano. Ela então pede seu leque emprestado e as ações deles estão quase dando na cara de que ele sente algo além de um assassinato aí por ela. Ao cheirar o leque, Yamada percebeu que ele tem um cheiro, e Ishikawa ficou envergonhado com a maneira dela agir com seu leque, e a imagem que ele viu com certeza seria de uma deusa. Ele cheira o leque também, e nota que Yamada está em maiô, e pensa que ela não tá nada mal dessa maneira. Enquanto os dois estavam ali bem próximos, ela de repente recebe uma ligação. Ela se enfia debaixo da carteira, e Kobayashi chega até a sala rapidamente perguntando onde ela tá. Ishikawa disfarça, só que ela vê
viu alguns lanches em cima da mesa e talvez ela percebeu que sua melhor amiga estava ali. Ele se ofereceu a ela para que pudesse pegar algo se quisesse, mas Kobayashi disse a ele que era alérgica a lanches assim. Agora contando uma história de quando era menor, conta a Ishikawa que Yamada uma vez saiu para ir no banheiro e comer lanche sozinha. Com um sorriso, Kobayashi afirmou que amava Yamada, elogiando ela sem parar também, o que fez ela sair super animada debaixo da mesa. Esse com certeza foi a maneira mais eficaz de fazer ela sair do esconderijo, mas Ishikawa parecia neutralizado de certa forma, e com ele correndo pro banheiro podemos entender o que aconteceu, né? Com a chegada do festival cultural, nossa protagonista narrava a situação na sua sala que resolveu fazer uma casa mal assombrada. Yamada foi escolhida para ser o fantasma e chegou até Ishikawa perguntando se ele não poderia ajudar, já que ele tinha caligrafia bonita e notou que seu cartaz na última apresentação. Enquanto ele explicava a ela sobre cores e dava alguns toques especiais, ele reparou que Hara tinha alguns pais bem gigantes, e isso certamente estava mexendo com seu lado masculino. Quando ele chegou a certa distância, Yamada apareceu gritando e isso deixou nosso garoto bem assustado. Kobayashi aparece na cena como uma diretora de filmes de Hollywood, brigando com Yamada, pois ela não estaria passando medo nenhum. O que ela discorda, pois Ishikawa tinha ficado bem assustado aparentemente. Hara comentou como deve ser bom ser magra que nem Yamada, já que... já finalizando seu serviço de pintura. Ishikawa agradeceu e mais uma vez Yamada chegou para conversar quando viu um dos túmulos que estava escrito seu nome da sua família. Ada chegou questionando quem foi que escreveu aquilo, dando uma de valentão. Na sua mente, Ishikawa queria defender a possibilidade de Hana sofrer bullying, então tomou uma decisão e resolveu dizer que foi ele que escreveu o nome de Yamada no túmulo. Todos estranharam e quando o clima estava tenso, Hara chegou se perguntando o que estava acontecendo. Quando Kanzaki contou o ocorrido, Hara rapidamente disse que foi ela quem escreveu e se desculpou, dizendo que tinha apenas escrito sobrenomes comuns do Japão e não teria feito aquilo intencionalmente. Então eles resolveram repintar as lápides quando Yamada chega para se desculpar. Ishikawa escreve o próprio nome da sua família nas lápides e finalmente a situação se encerra. No corredor eles ainda se encontram e Yamada estava com a ideia de pintar sangue a fim de ficar um pouco mais realista. Claro que Ishikawa deu umas dicas e quis ajudar ela dizendo como fazer parecer mais real. Só que ao pedir para ser pintada, Ishikawa não aguentou a pressão e olhando fixamente para o seu rosto, apenas fez um pequeno ponto de sangue falso. Durante o festival, os populares ficaram ocupados. Ishikawa apenas pensava em passar o festival todo no banheiro jogando algum game. E sua ideia foi prontamente interrompida pelos garotos populares que chegaram para cantar Yamada e suas amigas. O senpai tava lá, né? Como sempre. Ele parecia um cara legal, diferente de antes. E Ishikawa lembra que foi ele o primeiro que o ajudou quando a bicicleta tava no rio. Então ele não podia fazer nada demais quanto a ele. Por pensar demais, Ishikawa perdeu o grupinho de vista e teve a brilhante ideia de andar entre as salas para alcançá-los. Rapidamente ele andou entre todas as salas e acabou indo tão rápido que passou na frente deles, dando de cara com a Yamada, que se surpreende ao vê-lo. Ela perguntou quem tem dentro da sala e eles entraram para averiguar. Na sala em questão havia um mapa gigante, então Yamada, empolgada, acabou dizendo onde morava, perguntando a Ishikawa onde ele morava também. Os dois apontam um mapa e estavam bem colados. Quando Ishikawa resolveu tirar uma foto do mapa, ele disse em voz alta, o que causou um certo desentendimento. Então Yamada acabou tirando uma foto com ele no seu celular, o que acabou ficando muito fofo e nos dando esperanças do futuro, né? Como o nosso protagonista gostava muito de desenhar, escrever e imaginar histórias, e outro dia ele estava criando um mangá, onde o protagonista dessa história era amaldiçoado por uma magia negra poderosa. Ele, no caso, estaria fadado a matar tudo que tocasse com sua mão. Ele criou uma heroína que era bem parecida com Yamada. E essa história tá me lembrando outro anime que eu vou trazer aqui pra vocês no canal, então já acompanha aí que vai ter muita coisa boa. Após ficar com um pouco de febre na aula de educação física, Ishikawa estava na enfermaria quando notou o sapato de outra pessoa cujo sobrenome era Yamada. Ele até tentou se tranquilizar, já que havia outra pessoa com o nome de Yamada na sua turma, mas com sua cabeça doendo ainda mais, ele resolve deitar pra descansar um pouco. A enfermeira fecha as cortinas e sem querer revela o rosto do seu outro paciente, Yamada. Ishikawa pensa que essa pode ser sua chance de matar ela e fica encarando a pele lisa, escultural e macia da sua companheira de turma, comparando ela com um cadáver inclusive. Tomando um susto, Ishikawa se virou rapidamente quando Yamada abriu os olhos e disse estar aliviada por ele ser alguém que ela conhece. Depois de perguntar o que aconteceu, Ishikawa respondeu que estava apenas com dores de cabeça. Quando ela disse que tinha dores de barriga, se movia ficando de barriga para baixo e estava retirando alguma coisa do seu bolso. Doces e mais
aqueles doces estavam junto do remédio que ela ofereceu para Ishikawa, dizendo que resolvia as dores de cabeça. Ele nem hesitou em tomar, diferente da água, pois ela supostamente poderia ter bebido ali também. Assim que ele tomou coragem para tomar enquanto corava, Yamada se retirou da enfermaria, o deixando sozinho. O ruim disso tudo foi que ela esqueceu sua blusa, e como qualquer garoto adolescente, Ishikawa lutava contra o seu próprio corpo para não tentar sentir o cheiro da sua amiga e fazer coisas indecentes. A enfermeira, interrompeu sua sagacidade, graças a Deus, e conseguiu parar o menino. No entanto, ele fez a pior coisa que poderia fazer e jogou a blusa de Yamada em cima do garoto. Como esperado de um protagonista nada comum, ele cheirou mesmo, porém não era um cheiro de flores como ele imaginava. Do contrário, era apenas um cheiro comum de suor. Se dirigindo de volta para a sala, ele encontra Yamada, que estava apressada tentando buscar algo que esqueceu. E sim, eram os doces. Ela nem ligou pro seu agasalho. E já em aula, a Dashi instiga os outros a perguntar se as garotas fazem atos pecaminosos e querem aí perguntar se elas brincam de ser DJ e tocar algumas músicas por aí. O perdedor do Joaquim Pô vai ter que ir lá e perguntar, e o próprio Adachi fica com a responsa. As garotas o recebem com olhos de repulsa e parecem já bravas só de estar na presença do pervertido. E disfarçadamente ele faz um jogo, dizendo que sabe se elas são saudáveis pelas unhas. Depois de elas mostrarem as unhas, Adachi volta relatando que com certeza elas brincam, já que todas elas têm as unhas cortadas. A Dashi ainda tem uma de suas ideias e resolve pedir para Ishikawa que entregue uma cartinha para Yamada. Ishikawa só via isso como bullying descarado. Ele achava que a Dashi teria escrito algo muito errado naquele papel. Por isso ele resolve entregar um papel falso contendo o desenho da sua heroína. No corredor ele bisbilhotou o que a Dashi tinha escrito e se surpreendeu, pois ele tinha apenas pedido para Yamada passar o seu contato. De volta à sala, os garotos estão com mais uma das suas ideias sujas e agora querem descobrir a posição que as garotas fazem coisas, com um teste de personalidade ainda meio sus. Ishikawa ficou irritado, pois o Adachi não tinha um pingo de vergonha na cara. Ele ficava gritando coisas sujas no meio da aula sem um pingo de vergonha na cara. A Adachi então se dirige e começa a realizar os testes, que eram, na verdade, até muito simples. Apenas das pessoas tocarem a mão dele já seria o suficiente. Os garotos que ficaram cochichando várias posições, enquanto as garotas evitam ao máximo tocar a mão de Adachi, o que é muito engraçado. Ishikawa só consegue imaginar que a vida deve ser divertida por ser idiota. Mudando um pouco de assunto, na livraria, Ishikawa nota que o lanche foi abandonado e Yamada não estava ali, mas ela rapidamente chega e conta suas batatinhas, achando que Ishikawa havia comido algumas sem pedir. Ela abriu sua mão e Ishikawa ainda estava com aquele teste sujo na sua mente. Começa a imaginar certas coisas que não posso falar aqui pela monetização do canal. Deixando isso de lado, é hora da educação física. Yamada, apesar da aparência, era do clube de basquete, mas não comparecia tanto por causa do seu emprego como modelo. Ishikawa nesse momento se encontrava confuso e pensativo sobre sua relação com Yamada. E enquanto ela volta, Ishikawa estava ainda mais pensativo, se perguntando o que era esse sentimento que impedia seus pensamentos e ações de se alinharem. Um ou outro teria que estar errado, e ele tinha quase certeza que eram suas ações. Ao olhar para Yamada, ela estava fixamente olhando para ele também, quando ele levou uma bolada direto na cara. Ela se levantou mas apesar disso, seu nariz estava arrebentado, com muito sangue vazando. Uma de suas amigas pergunta quem fez esse passo errado e uma de suas colegas admite que foi ela, quase dando início a uma briga. Já na enfermaria, Yamada estava recebendo atendimento da enfermeira. Kobayashi estava junto dela e estava procurando seu celular para ligar para sua casa. Ishikawa se escondeu debaixo da cama para ouvir. Ele nem entendia suas próprias ações. Seu professor deu o celular para Yamada, que ao falar no telefone, começou a se acabar em lágrimas. Yamada teria uma sessão de fotos muito importante no outro dia, e com essa notícia, Ishikawa começou a chorar junto dela. Enquanto os dois choravam sem parar, um cartão cai do seu bolso. Lá estava o desenho de Ishikawa. Em suas memórias, ele apenas pensava em Yamada, todos os momentos, lembranças e coisas que os dois passaram juntos. Nesse curto período de tempo, Ishikawa finalmente percebeu que ele, na verdade, gostava de Yamada. Na sala de aula, todos estavam cabisbaixa, o clima estava bem pesado, quando o nojento do Adachi chegou com o sangue dela bem feliz. Ishikawa não iria deixar isso barato, porém ele também estava com rastros de sua aventura, por isso ele resolveu deixar pra lá. No dia seguinte, Yamada teve que explicar para meio mundo o que aconteceu com seu nariz. Suas amigas resolveram escrever o que aconteceu para ninguém mais perguntar. E na sala de aula, Yamada confessou estar muito triste, e seu coração realmente estava doendo por decepcionar sua mãe junto à sua assessora, apesar de elas acharem normal o que aconteceu. Após as aulas, a garota ainda estava muito mal pelo ocorrido e resolveu chorar sozinha em um canto da escola. Ishikawa viu a situação
e sensibilizando, notou que faltou lenços para ela enxugar suas lágrimas. Por isso, resolveu preparar algo especial para Yamada na livraria. Ele deixou lenços até demais sem perceber. Isso só demonstrava o quanto ele estava se importando com sua situação e estava realmente mal com Yamada daquele jeito. E no final de tudo, a visão de Yamada sempre era colírio em seus olhos. Com toda certeza, Ishikawa estava apaixonado, mas ele não conseguia aceitar esse fato inegável. Enquanto pensava sobre seus sentimentos, ele ficou se perguntando o que exatamente era o amor, pensando sobre se queria sair ou não com ela. Definindo apenas que seu cérebro estava bugado, Ishikawa tinha vários exemplos de como a vida das pessoas eram arruinadas por esse sentimento e que ele seria algo ruim. Por isso ele não queria se permitir a sucumbir nos sentimentos. Em sua refeição, ele nota que a garota acertou Yamada no rosto e estava olhando para ela fixamente. Isso enquanto a mesma colocava um leite em sua mochila. E Ishikawa imaginava ela querendo alimentar gatinhos como em uma cena em mangás. Porém não foi isso que aconteceu. Yamada queria apenas comer o seu lanche e precisava de leite para fazê-lo, por isso achou bem melhor guardar para depois. Abrindo a caixa de leite, ela tenta despejar o doce diretamente lá, mas Ishikawa percebe que isso é uma péssima ideia e provavelmente irá sujar tudo. Quando ele tenta impedi-la, Yamada age como uma garota que veio de Pex pedindo a ele que pegue algo para ele usar. Claro que isso era uma brincadeira, pois quando Ishikawa disparou gritando com ela em sua mente, Yamada apareceu logo em seguida, querendo ir junto, afirmando ser uma brincadeira. Indo até a sala de economia doméstica, os dois iniciavam uma conversa onde Yamada estava dizendo que ultimamente ficava feliz ao cozinhar. Aquilo não era considerado bem cozinhar, né, por Ishikawa. Isso é claro devido às coisas que ela andava fazendo, onde bastava misturar e já estava tudo pronto. E a sala que eles iriam estava fechada e para não perder a viagem eles têm a brilhante ideia de misturar os ingredientes em um recipiente de ciências. Empolgados, Ishikawa e Yamada misturavam os ingredientes e preparavam um doce rapidamente. Yamada ofereceu um pouco para Ishikawa e colocou no seu dedo lá para ele provar. E assim que começou a comer também, o professor de ciências apareceu o surpreendendo. Ele perguntou o que eles estavam fazendo, enquanto Ishikawa tentava se explicar, dizendo que esqueceu algo. Uma cena meio suspeita estava sendo mostrada depois disso, pois Yamada acabou se engasgando com Purushi, dando uma boa cena de fanservice para quem realmente curte. Depois dessa enrascada aí, os dois voltaram para as aulas, quando foram escalados para ajudar na limpeza da sala e do colégio. Rin estava observando atentamente Yamada e parecia querer falar alguma coisa, quando Serena chegou para questionar suas ações, dizendo que ela não agia assim no primário. Rin gritou com ela e disse que ela estava sem graça, sempre pendurada em Yamada, quando um clima ficou meio tenso. Aí, no horário de aula, Yamada mais uma vez apareceu na livraria, mostrando o celular com algumas fotos que tinha tirado com o aplicativo de trocar os rostos. Ela se divertia e até mesmo cogitava tirar fotos com Ishikawa, que super envergonhado realmente queria tirar as fotos. Isso se Rin não tivesse toda ansiosa para conversar com ela, esperando uma oportunidade de ficar a sós. Percebendo isso, Ishikawa recusa a foto e sai da sala de aula para deixar as duas sozinhas. Yamada não perdeu muito tempo e com sua falta de tato ela chamou Rin. Estranhamente, ela nem sabia que Rin era culpada por seu nariz estar naquele estado, puxando vários assuntos e até mesmo chamando ela para tirar algumas fotos. Um comentário depois, e já estava se desculpando. Ela realmente se sentia mal e admitiu que foi ela quem acertou Yamada com a bola. Yamada ficou muito sem graça pelo comentário que havia feito, começando a oferecer até mesmo seus preciosos lanches à garota. Sua tentativa foi uma falha, pois ela nem tinha mais nada para oferecer e isso foi muito engraçado. Do lado de fora, sua amiga observava, entrando repentinamente após Yamada derrubar suas balas. Após esse embaraço todo, elas fizeram as pazes e Rin passou a entender sua amiga que gostava tanto de Yamada. As aulas então finalmente terminaram e o dia encerrou, quando Ishikawa coincidentemente encontrou mais uma vez Yamada. Ela elogiou sua bicicleta nova, parecendo até mesmo um assaltante daqueles que praticam bullying na escola, mas na real ela estava apenas querendo uma carona e pediu a ele que levasse a ela em uma loja de doces. Como pagamento, Yamada ofereceu papico a ele, mas como estamos falando de Yamada, ela apenas deu uma parte minúscula do seu lanche. Nem em seus sonhos da sua vida mais profunda, Ishikawa pensava que um dia dividiria papico com uma garota, só que finalmente estava acontecendo. No caminho da loja, Yamada encontrou Ishikawa, que estava saindo do clube de basquete, que estava proibida de jogar, e isso já era inevitável visando seu emprego atual. Ishikawa só pensava em como ela era mais leve do que ele imaginava e se perguntou do porquê ela estava sentada daquela maneira, já que nos mangás elas sempre sentavam meio de lado. Ishikawa também não estava aguentando a pressão de ter uma conversa real com uma garota, e isso até parece a gente conversando quando sai do quarto, não é mesmo? Além disso, seus pensamentos são negativos quanto a duas pessoas em uma bicicleta, já que no Japão isso seria tecnicamente errado. Ele quase hesita em quebrar as regras, mas após Yamada soltar algumas poucas palavras, ele toma coragem o suficiente para pedalar com todas as forças. Sendo assim, eles chegam ao seu destino. Yamada pagou Ishikawa ainda mais do que ele esperava e deu a ele um de seus papicos inteiros como recompensa pela carona. Como reação, ele deu a ela a mesma metade que ela havia dado a ele anteriormente. Com um sorriso no rosto, ela se despedia e levantava a mão, enquanto Ishikawa levantava um pouquinho envergonhado.
Na escola, os professores descobriram sobre os lanchinhos que alguém andava fazendo por aí. Logo, Yamada já foi apontada como a principal suspeita. O professor ainda convoca ela para se explicar na sala dos professores. Essa situação ainda fica de lado por enquanto. Pois depois disso tudo, Yamada sai para lanchar obrigatoriamente com sua irmã mais velha. Os dois lanchavam e estavam conversando um pouco, porém Ishikawa, como sempre, pensava demais. Nosso protagonista foi surpreendido pela presença de Yamada e suas amigas, que sentaram muito próximas, quase que coladas em sua mesa. Dando a entender que estava preocupada com quem seria a companhia de Ishikawa, ela balançava a latinha bem forte e depois de ouvir algo sobre a irmã, ela parou. Ishikawa se retirou da mesa, pois não estava aguentando a pressão. Seus piores pesadelos estavam se tornando realidade. Na fila, enquanto aguardava, Yamada chegou para conversar com ele. Ishikawa ainda estava um pouco de tsundere em sua mente, apesar de já ter certeza que gostava de Yamada. Ela conversa sobre sua irmã e elogia por ser uma garota adorável, até mesmo dizendo que queria se tornar amiga dela. Ishikawa, é claro, adivinhou que Yamada seria uma filha única, e ela sorri dizendo pra todo mundo que sempre fala isso. Nosso protagonista não é nada sincero com os próprios pensamentos, e elogiava Yamada, que estava exuberante. Mas sua boca dizia outra coisa, e começou a questionar do porquê Yamada estava lá, afinal de contas. Ela respondeu que iria ao banheiro, mas foi refutada, pois eles ficavam em outro lugar. Obviamente, ele não estava percebendo as intenções da garota naquele momento. E ao se tocar de que ela poderia ter descido apenas para falar com ele, ele compra um sorvete esperando ter a oportunidade de dar a ela. Só que ele falha miseravelmente graças à sua vergonha. De volta à situação complicada na escola, Ishikawa estava curioso com o que poderia acontecer com Yamada e foi tentar defendê-la na sala dos professores. Claro que o professor tinha bons argumentos, mas Ishikawa interviu na situação e começou a explicar do porquê Yamada não era culpada daquele crime com as batatinhas. Tudo que ela fez foi negar que jogou o item no lixo, mas isso não afirma que ela comeu, por isso ele poderia apenas supor isso. Sendo assim, não teria motivos para incriminá-la. O professor concorda com Ishikawa, pois Yamada de fato era uma pessoa diferente. Suas respostas sempre eram simples demais. Isso acabou o convencendo. Além do mais, ele estava impressionado, pois era a primeira vez que Ishikawa falava tanto. Yamada se sentiu um pouco insultada apesar do argumento ter convencido o professor e ter livrado ela. Mas mesmo assim agradeceu e ofereceu a ele uma recompensa da qual ele poderia escolher. A escolha do doce definiu algo em Yamada que não sabemos ao certo. Porém ela desferiu uma frase que certamente tocou o coração de Ishikawa. E essa frase vai estar aí nos comentários fixados, porque já tô com tempo de tela demais. Por isso, semana que vem a gente tem a parte 2 desse vídeo. Se inscreve aí pra me ajudar e bater a meta de 100 mil inscritos, por favor, tá? Deixa o like aí pro vídeo bater a meta de 10 mil também. Link em redes sociais, Discord, contato, tudo me precisar nos comentários fixados. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Gojozinho e fui!